está autoimune. No paciente com doença autoimune, o estímulo, com autoimunidade, né? O estímulo do sistema imunológico não poderia piorar o quadro? E eu vou explicar para vocês como não, por que isso não acontece, né? Eu não sei, na verdade, se a Luciana é da área. Eu vou tentar, então, explicar da forma mais lúdica possível. Para você produzir anticorpo contra alguma coisa, você precisa do estímulo, né? Então, você tem um estímulo e você produz anticorpo. No autoanticorpo, o estímulo é você. E você tem células limitadas. O que você podia estimular da sua imunidade, da sua autoimunidade, você já estimulou, né? Não é porque você vai tomar um imunoestimulante que você vai aumentar o estímulo contra você mesmo, porque o que gera o estímulo contra você mesmo é a sua exposição. E você já se expôs tudo que você podia. Então, uma autoimunidade, ela não piora quando você estimula a imunidade. Porque os anticorpos autólogos, que são aqueles que são criados contra você mesmo, já chegou no limite, né? Você já expôs você já expôs o suficiente para chegar no limite. Então, estimular a imunidade, você não vai produzir mais autoanticorpos, né? Essa é uma dúvida muito comum e que muita gente não sabe explicar, justamente por que estimular o sistema imunológico não piora uma autoimunidade, porque você não aumenta a exposição àquele antígeno que causa o mal, né? Você só melhora a sua imunidade, certo? Perfeito, perfeito. Muito boa colocação. Gostei da explicação, cara. A teu spin on it, né? O seu ângulo, né? Porque Ela é nutricionista, Luciano. Você entendeu, Luciano, o que eu expliquei? A autoimunidade, ela é gerada pelo estímulo. Você não está aumentando o estímulo, você está aumentando a sua capacidade de resposta. Perfeito, perfeito. E aí, por isso que semanticamente falando, fisiologicamente falando, o mais preciso, né, é a gente dizer que o beta-glucano 1, 3, 1, 6 são muito mais moduladores do que estimuladores. Né? Então, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Sam, qual a diferença entre estimular e modular? Bem, o estímulo, de uma forma generalizada, né? O estímulo é o encorajamento, né? Se você pegar a semântica da palavra, né? Então, você estimula, você encoraja. Então, se eu já estou com o sistema imune exacerbado, atacando determinado tecido, seja artrite reumatoide, seja fibromialgia, seja psoríase, tireoide Hashimoto e aí por aí vai. Então se eu estimular vai. Bem, então, não é só estímulo, né? Aí gostei como tu falou. Não é o estímulo, porque não é o estímulo no sentido de que exponda mais anticorpos, mas o estímulo né? E isso provoca Imunológico essa resposta. geral, Perfeito. E isso eu não provoca. sei se a Carolina entendeu, né? A Carolina pediu para explicar de novo. Eu posso explicar sem problema nenhum. Mas o Sam já explicou, não sei se você entendeu novamente, mas é o seguinte: para você produzir anticorpos que te atacam, que é a doença autoimune, que a gente chama de anticorpos autólogos, você precisa de estímulo. Então vamos dizer assim, essa caixinha é uma célula sua da tireoide, por exemplo. Aí ela estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpo contra ela. Isso é a doença autoimune, no caso a tireoidite de Hashimoto, e aqui você está estimulando a produção de anticorpo porque você tem essa caixinha. Tem uma hora que as caixinhas, elas acabam. Então, eu não vou mais estimular a produção de anticorpo porque as caixinhas acabaram. Eu não tenho mais como estimular anticorpo contra as caixinhas. Mas quando eu tomo um beta-glucano de levedo, eu estimulo o sistema imunológico. Mas eu não tenho mais caixinha para fazer autoanticorpo contra elas, para me prejudicar. Então, eu não gero mais autoanticorpo porque eu não tenho mais caixinha para me estimular. Eu só melhoro o meu sistema imunológico mesmo. Perfeito. E é muito importante, porque o que acontece é o seguinte: na realidade, há uma mudança na síntese, no tipo de proteína de citocina que vai ser produzida, das interleucinas. Então, ela vai migrar para uma produção de interleucina, né? Interleucina isso 10. Isso é importante. Vai ser uma interleucina totalmente diferente. Porque o Perfeito, estímulo perfeito.
da doença autoimune vai produzir substâncias interleucinas específicas para aquilo. E o Perfeito. estímulo beta-glucana, não é o estímulo autoimune, ele vai gerar um outro estímulo, que é mais um estímulo humoral e anti-inflamatório, em geral, né? Sim. Então, só lembrando aí, adicionando aí o que o Bruno está falando, então, assim, é um estímulo, ele é muito preciso. Então, o que a gente tem visto é uma produção, uma tendência, né? E aí depende muito quando tu bate essa foto do sistema imune. O sistema imune é muito interessante. Então, assim, mas o que nós temos observado é que é um aumento, né, ou uma educação, alguns dizem, dependendo da escola ou do artigo que tu pegar, há um aumento da produção das interleucinas 10 e alguns dizem há uma redisciplina das interleucinas 10. E daí, essa resposta inflamatória, há uma atenuação da resposta inflamatória, mas há um aumento da agucidade do sistema imune. Então, assim, é um estímulo direcionado, por isso a gente chama de modulação. Tá? Então, não há um risco. Na realidade, o que nós temos, por exemplo, o que é o grande desafio da terapêutica atual, né, Bruno? Você pega uma pessoa, por exemplo, um indivíduo que está com uma doença autoimune, né, o clássico da terapêutica hoje, se você excluir, lógico, os biológicos, né, os MABs, você dar imunossupressão. Seja imunossupressão por corticoide, seja imunossupressão por quimioterápico, né, os metotrexato, enfim. Né? Mas qual é o racional da terapêutica hoje? Bem, eu tenho 1000 células atacando a articulação, ou 1000 células atacando a tireoide, ou 1000 células atacando colite ulcerativa, ou que seja. O que acontece, então, vamos baixar do sistema imune, vai ter, em vez de 1000 células, vamos ter 500 células. Então, por imunossupressão, né, o corticoide baixa esses sinais inflamatórios. Mas quando volta, o efeito agudo dessa terapia, quando ele passa, a produção de células para voltar a atacar e liberar essas citocinas de novo nos mesmos órgãos, no mesmo tecido, volta a ser as mesmas. E muitas vezes até exacerbado, porque eu tenho agora uma produção de células do sistema imune, que o pessoal chama-se imaturas, porque eu causei a queda, a morte, né, por citotoxicidade de células do sistema imune. E quando as células estão sendo produzidas agora, elas já vão entrar no fronte de batalha que não foram treinadas. São ingênuas. Né? Exatamente. E aí volta a minha exacerbação. São ingênuas, exatamente. Então, por exemplo, a administração interarticular do corticoide é um passo de mágica, maravilha. Você destrava o cara assim, ó. Mas o que eu vou provocar é mais do mesmo depois, né? Exatamente, é um efeito colateral sistêmico de imunossupressão, né? E a Carolina que fez a pergunta deu para entender que ela entendeu a resposta, porque ela fez uma pergunta super coerente também aqui, ó. Poderia, assim, diminuir a resposta mesmo com as caixinhas? Ou seja, ela está perguntando que mesmo com a presença do estimulante, que eu dei o exemplo da tireoide, se teria uma forma de diminuir essa resposta autoimune com o uso de beta-glucana de levedo, porque ele estaria mudando o caminho, né? Ele estaria produzindo um caminho mais anti-inflamatório por causa das interleucinas e menos autoimune por causa das interleucinas também. Sim, e faz todo sentido. Sim. E isso é muito interessante, Carolina. Isso é interessante, Bruno, porque é o seguinte, nas palestras, nos workshops que eu dou, eu sempre digo assim, geralmente doença autoimune, ela vem em pacotes, né? Aí o indivíduo não tem só uma artrite, às vezes tem artrite psoríaca, né? Às vezes o indivíduo celíaco, ele tem, isso é interessante, as pesquisas mostram que o indivíduo celíaco tem 80 vezes mais chance de desenvolver tireoide de Hashimoto, cara. 80 vezes no indivíduo celíaco, porque as proteínas do indivíduo celíaco, quando ele é disparada, são muito similares com as proteínas membranárias da superfície membranar da tireoide, e que, por consequência, por sobrecarga, às vezes se aparenta muito com o que aparece no fígado. Aí dá hepatotoxicidade também. Então, assim, a doença autoimune, Carolina, foi uma boa pergunta que ela fez, assim, na realidade, há uma disparada sinalização, né? E o sistema imune não treinado tende a exacerbar. E aí, quando eu faço uso da terapêutica atual, né, que é o que temos para o jantar,
eu causo imunossupressão, mas volta mais do mesmo e volta com menos treinamento ainda. Né? Então, assim, sim, o uso do beta-glucano, nós tivemos experiência hoje com o biovice-glucano, de pacientes que tinham artrite reumatoide psoríaca, que reduziram, eliminaram, cara, com 3 meses, Bruno, quando 2 de 15 ml, eliminaram o uso do corticoide e do metotrexato, velho. Que é isso. Isso que você falou é extremamente pertinente. E voltando a falar do uso excessivo do corticoide, o efeito sistêmico, na minha opinião, da maioria das pessoas que usam o corticoide de alto impacto, ele é muito maior do que o benefício que ele traz, né? É óbvio que a gente não está falando aqui para ninguém substituir medicamento, mas a gente está falando que a beta-glucana pode ajudar você a diminuir, né? É a coadjuvância terapêutica, exatamente. É uma adjuvância, ela vai apresentar uma adjuvância terapêutica. Para quem não sabe o que é adjuvante terapêutico, é uma substância que melhora o efeito da outra ou faz que você precise menos da outra.